Quer trabalhar com alojamento local, fazer gestão de imóveis, ou tu é proprietário e quer saber como é que funciona? Então, esse vídeo, vamos falar sobre isso. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te. E hoje eu vou falar sobre um dos nossos trabalhos, né? Que é fazer gestão de imóveis para alojamento local, para arrendamento em geral. Bom, depois daquele vídeo que eu mostrei o nosso apartamento em Sesimbra, muitas pessoas me perguntaram sobre gestão de imóveis, né, para alojamento local. E quem acompanha lá no Instagram, se tu não acompanha, vai para lá, porque é lá que a gente mostra o dia a dia, nossos trabalhos, nossa rotina, essa vida louca de Portugal. Mas enfim, eu coloquei alguns stories lá sobre a nossa rotina de trabalho e muita gente pediu vídeos sobre isso. Então eu vou trazer algumas informações para vocês. Acredito que a maioria das informações vocês já conheçam, mas não é um caminho muito simples a seguir. Nós demoramos alguns meses para conseguir entender, até porque nós não conhecemos ninguém que trabalhasse com isso e que pudesse nos dar o caminho das pedras, tá? Então eu vou trazer algumas informações que são bem importantes para quem quer trabalhar com isso ou quem tem imóveis e quer colocar para arrendamento de alojamento local. Primeira coisa que eu falo é estudem. Quer trabalhar com isso, precisa estudar. Tem que estudar a lei, né? E todas as alterações dessa lei que tiveram. A lei é de 2014, ela foi alterada em 2015 e depois 2018. É muito importante entender a lei. Então, estudem a lei. Segunda dica de ouro é: procurem a Câmara da tua região. Por quê? Porque eles vão poder te auxiliar. Vou dizer que quem assim mais nos explicou sobre isso foi a Câmara de Setúbal. Nós fomos lá na Câmara, marcamos um horário e tiramos todas as nossas dúvidas. Eles explicam todas as regras, o que precisa, o que não precisa, quais são as condições para ter um arrendamento, né, um alojamento local, porque não é simplesmente ter um imóvel e locar. Tem várias regras que são importantes serem seguidas. Até ali na Câmara eles nos deram isto aqui, que é um folheto onde tem as regras, as leis, nomenclatura, coisas assim. Achei bem bom isso, porque tem muita informação. Então procurem a Câmara Municipal, tirem as dúvidas, vejam quais são os requisitos e é lá na Câmara que vocês vão fazer uma coisa muito importante, que é fazer o registro do imóvel como alojamento local e ter um número de licença. Este número de licença, se vocês já utilizaram o Airbnb, vocês podem ver que a grande maioria, né, tem ali o anúncio e tem o número de licença, né, o número do registro, porque isso é obrigatório. Ah, Jorge, mas tem muita gente que não faz. Sim, tem muita gente que não faz, mas nós estamos falando sobre quem segue as regras, ok? Então, assim, é lá na Câmara que vocês vão fazer esse pedido de registro. Os funcionários da Câmara vão até o teu alojamento para verem se está de acordo com todas as regras, e não são poucas as regras, tá? E o custo de tudo é alto. Eu acho que em Setúbal, se não me falha a memória, é 157 euros para a visita, tá? Para a visita, para ver se o checklist está batendo. Não tenho certeza, mas se não me engano é 157 euros. Isso muda de região para região, de Câmara para Câmara, então procurem a da região de vocês. Outra coisa, vejam os documentos necessários. Tem muito documento. Tem documento do imóvel, tem documento do proprietário, tem documento de quem vai fazer a gestão, se não é o proprietário. Então, assim, a lista de documentos é grande e é necessário ter todos. Eu fiz a minha lista de coisas aqui, porque é muita informação. Próximo passo, muito importante, procurar um contabilista. É, assim, de suma importância ter um contabilista. Por quê? Porque tu vai pagar imposto e ninguém melhor que ele para saber como
fazer da melhor forma, tá? Porque assim, todos os rendimentos que são provenientes de alojamento local, eles são tributados. E para isso, tu precisa abrir uma empresa. Tem duas categorias, digamos assim, de empresas, se não me engano é a D e a F. A D tem um desconto de 35% no rendimento e a F 28%. Ou seja, digamos que é 1.000 euros. Desses 1.000 euros, numa categoria tem 35% de desconto e na outra 28% de desconto. Não sou especialista nisso. Meu marido é contabilista no Brasil, então aqui nós temos uma contabilista que faz tudo para nós, ok? Então, assim, é muito importante, ninguém melhor que contabilista vai conseguir te falar sobre tributação melhor, certo? Tem que verificar os requisitos para ser um alojamento local. Lógico, tem requisitos que são básicos, né? Higiene, ter água, ter luz, ter janelas, coisas básicas assim, ventilação, porém tem requisitos que são de segurança. Extintor de incêndio, aquela manta contra incêndio, sabe? Aquela manta prateada que a gente vê na televisão, tem que ter. Kit de primeiros socorros, livro de reclamações, os números do 112 tem que estar bem visíveis. Tem que ter um guia de informação do imóvel em português, inglês e mais 2 línguas. Então, são algumas coisas que a gente não pode esquecer. Bom, outra coisa é seguro. É obrigatório contratar um seguro de responsabilidade civil contra incêndio, contra danos móveis ou não. E sem esse seguro não tem o registro. Então é importante contratar um seguro, até porque vão ter pessoas ali dentro e a responsabilidade dessas pessoas é de quem tem o imóvel. Uma outra coisa é o CEF. Sim, quando tem estrangeiros que não são portugueses, é obrigatório fazer a comunicação desses estrangeiros para o CEF. Tem um formulário próprio e tem algumas coisas que tem que ser, tanto de entrada quanto de saída. Então, são algumas, digamos, regrinhas ou especificidades que a gente não percebe. Bom, além disso, o que eu recomendo? Primeiro, fique em Airbnbs. Parece uma coisa, lógica, mas assim, como é que tu vai prestar um serviço, porque isso é uma prestação de serviço, se tu nunca ficou num Airbnb? Então, fique em Airbnb para verificar como é que funciona, o que tem, o que não tem. O imóvel ele tem que estar completamente mobiliado, tá? Inclusive com todos os utensílios para a cozinha, roupa de cama, roupa de banho, tudo tem que ter. Não pode, é como se fosse num hotel, né? É como se fosse, na verdade, na casa da gente. Então tem que estar tudo pronto, a pessoa tem que chegar só com a sua malinha e curtir aquele local. Um lugar que é uma fonte inesgotável de informações é o próprio Airbnb. Tem vários outros sites, de alojamento local. Aí, a luz está estourada. Tem vários outros sites de alojamento local, mas o Airbnb é o mais conhecido. E eles, assim, têm muito material de apoio a quem está alocando ou faz a gestão. Eles têm guias de tudo, desde guias como evitar que seu imóvel seja destruído no verão. Sim, eles têm um guia para esse. Eles têm comunidades de proprietários, então, de gestores de imóveis em que se trocam informações. Eles explicam N coisas. Então, é uma fonte inesgotável e tem que comer o Airbnb, ele tem que virar ele de cabo a rabo para poder saber as informações. Sempre que tem alguma atualização, lá também aparece. Outra coisa é conhecer o site do Airbnb, Não é muito difícil, é só um pouco trabalhoso, porque não é só colocar uma descrição e fotos, tu tem que categorizar várias coisas, tu tem que planejar as datas que vão estar livre, tu tem que lembrar que, por exemplo, a hora do check-in e do check-out tem que ter algumas horas de intervalo ali, porque entre a saída de um e a entrada de outro tem que fazer a limpeza. Então, tem várias coisinhas que ali no próprio site do Airbnb vocês vão ter informações. Agora, da parte prática,
Vocês têm que lembrar que uma das coisas mais importantes é o visual. Quem fica em Airbnb quer um local com um visual legal. Então ele quer ter decoração, ele quer ter um cuidado, ele gosta, por exemplo, assim, quem vai para os nossos Airbnbs sempre tem uma cesta com vinho, petiscos assim, batatinha frita. A gente compra tudo aqui de Portugal mesmo, né? Porque as pessoas que vêm aqui querem conhecer as coisas de Portugal, então a gente pega coisas de Portugal. Se tem criança, normalmente eu coloco picolé de fruta, se são pessoas de mais idade, vinho, né? Eu sempre converso com as pessoas que estão chegando para saber se, não sei, se elas, por exemplo, agora teve uma família de suíços no nosso apartamento de Setúbal e eles não comiam doce, não tomavam bebidas alcoólicas, gostavam só de coisas naturais. Então o que eu fiz? Eu fiz uma cesta de frutas para eles, né? Então isso aí eu acho que é um toque que faz toda a diferença. O que mais? Limpeza é extremamente importante. Eu já fiquei no Airbnb em Lisboa, que o apartamento tinha uma localização excelente, mas ele era sujo, bem sujo. Triste isso. As pessoas, passavam só a vassoura aonde a carruagem passa, né? E o resto estava bem sujo. Limpeza é muito importante. Lençóis e toalhas de banho limpas, perfumadas e gostosas, porque aquelas coisas ásperas ninguém merece. Localização do imóvel. É muito importante a localização, né? Não adianta tu tentar fazer... Na verdade, adianta, porque hoje qualquer local tem um Airbnb, assim, no meio do nada tem um Airbnb. Tem gente que fala tão mal da Bela Vista, tem vários Airbnbs ali dentro da Bela Vista, viu? Naqueles apartamentos da Bela Vista. Mas, assim, localização é um ponto muito importante, porque quem está procurando um Airbnb, né, um alojamento local, primeiro ponto é data e localização. Depois ele vai ver o que tem disponível e o que não tem. E eu acho que é isso, acho que esses aí são os principais pontos. Teve muita gente que me pediu esse vídeo, muita gente me fez muitas perguntas. Eu comecei a responder uma, daqui a pouco eu vi que eram sempre perguntas parecidas. E o que eu falo pra vocês é, quem quer entrar nesse negócio tem que lembrar que é trabalhoso, tá? Às vezes, por exemplo, hoje a gente fez 2 check-outs, um às 9 e um às 10. 40 quilômetros de diferença entre uma cidade e outra. Então, né, verão é um entra e sai, é difícil tu conseguir ter o final de semana que tu não vai fazer o check-in, o check-out. Então, é um trabalho trabalhoso, né? Lógico. Também tem aquelas questões das limpezas. Muitas vezes quem faz a limpeza acaba sendo eu e o Felipe, porque nós temos pessoas que fazem a faxina para nós e daí as pessoas acabam não conseguindo comparecer ou tem algum problema de saúde. Enfim, nem sempre é fácil. Então, assim, quem quer trabalhar com isso tem que saber que tem que meter a mão na massa, que tem que estudar, como tudo na vida, né, gente? Meter a mão na massa e estudar são coisas básicas de qualquer trabalho. E tem que ter dedicação e tem que gostar. O lado bom é que a gente conhece muita gente legal. A gente já tem onde ficar na Suíça, na França, na Inglaterra, porque são pessoas que a gente recebe, que a gente tem todo um cuidado, um carinho e que sentem, né, essa diferença de tratamento e fica super bom. Então é isso. O vídeo é mais para passar, digamos assim, dar um pouquinho do caminho das pedras para quem quer entrar nesse ramo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais questões, coloquem aí no box, que, né, como vocês sabem, respondo todo mundo. Não sejam mal educados, né? De vez em quando, quer dizer, quase sempre tem um ou outro ali, né? Mas a gente já está aprendendo a lidar com essas pessoas. E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e me contem se vocês gostam de Airbnbs, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!